Bom, o tema que me foi proposto é possibilidades da narrativa bíblica para a pregação, né? Você, Sidney, só me diz uma coisa, você está vendo a minha tela toda projetada aí, né? O slide completo, né? Você não está vendo 2 slides, não, né? Tá bom, então tá ótimo. Então tá... Oi? Tá Tá vendo vendo 2 dois slides? slides. Então, peraí, tem alguma coisa errada aqui no meu compartilhamento. Só um segundinho, isso aí aconteceu esses dias também. Vamos tentar novamente. E agora? Agora Agora tá sim. certo? Um slide só? Ótimo, beleza. Então, as possibilidades da narrativa bíblica para a pregação foi o tema que me foi proposto. Aí eu coloquei aí algo que é uma fotinho aí para vocês conhecerem a minha família. Essa é a Milena, minha esposa, meu filho Caio. Hoje ele é um pouquinho mais velho, ele está com 1 ano e 7 meses já, essa fotinha é um pouquinho antiga, mas essa é a nossa família. Eu sou, como o Sidney falou, né, formado em teologia, sou pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo e pela Universidade Metodista de São Paulo. Tenho o mestrado e o doutorado pela Escola Superior de Teologia em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Pastor da Iba Viva, onde eu estou agora. A gente estava participando de uma assembleia ordinária da igreja, não tive como não participar de uma parte dela, então por isso desse meu atraso e de ouvir apenas algumas partes da palestra do professor Pedro, né? E atualmente também trabalho como produtor e apresentador da Rádio Transmundial e professor do Seminário Teológico Servo de Cristo. Essa história, para mim, ela é importante de ser lembrada, porque todos esses lugares por onde eu andei, seja na minha formação ou na minha atuação profissional ou ministerial, elas acabam convergindo para este assunto que tem me perseguido há bastante tempo, que é o tema da narratividade, né? E no meu doutorado, eu fui para uma área nova da teologia para mim. Até então, eu tinha trabalhado com os estudos bíblicos, né? Toda a minha área de formação e de atuação como professor era na área de Bíblia e de teologia. E na área no tempo do doutorado, eu migrei para uma outra área propositalmente, que é a área da teologia prática, né? Que era justamente pensarmos na prática teológica como nós utilizamos, né, tudo aquilo que a gente foi estudando ao longo de muitos anos dentro da teologia, especialmente se falando da narratividade. Tá? Então, essa história tem tudo a ver com aquilo que é o assunto do meu doutorado, e também faz parte disso que eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês. Eu quero começar fazendo uma citação de um texto muito conhecido, muito lido, muito conhecido até nos nossos dias de hoje, até por ter ganhado uma nova tradução, que é o Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, em que em um determinado ponto ele diz o seguinte, lá na página 84 do livro dele. Ele, se tratando de Deus, enviou à raça humana o que eu chamo de bons sonhos. Estou me referindo àquelas histórias esquisitas espalhadas pelas religiões gentias sobre um Deus que morre e volta à vida, e por sua morte, de alguma forma, concedeu vida ao ser humano. Esta fala do C.S. Lewis está dentro de um capítulo onde ele fala sobre 4 coisas que Deus fez para comunicar ao mundo, aos seres humanos, a sua história, da sua condição humana, de estar em rebelião contra Deus, de ser vítima de uma sedução satânica de que o ser humano pode viver sendo Deus para si mesmo, então é possível uma vida e a felicidade independentemente de Deus, e ele mostra isso como a armadilha na qual o ser humano caiu, e aí ele pergunta, e o que Deus fez para resolver essa história? Como é que Deus resolve esse problema? Então ele vai falar de algumas coisas. Ele vai falar que ele nos deu a consciência do certo e do errado, ele vai dizer que ele incutiu na mente de um povo durante muito tempo a revelação particular de quem Deus era, se tratando do povo bíblico de Israel. Ele diz que, e esse é o último ponto dele, ele enviou o seu filho, né? Este que daria toda a forma final desta redenção histórica que Deus anunciou
por meio desta revelação pessoal ao povo bíblico de Israel, mas no meio desses argumentos ele traz essa ideia que eu acho muito importante, né? Ele não deu apenas ao povo bíblico de Israel algo a reconhecer o evangelho na história, ele deu a todos os seres humanos algo que a C.S. Lewis chama de bons sonhos, né? Isto é, aquele inconsciente coletivo que foi se traduzindo ao longo dos séculos das civilizações antigas em suas narrativas mitológicas de criação e de redenção, né? Então, os seus heróis, os seus semideuses e assim por diante, que de alguma forma ou de outra apresentavam as similaridades com aquilo que viria a ser a narrativa do Evangelho. É como se Deus tivesse dado ao ser humano uma gramática narrativa para entender como Deus haveria de salvar a humanidade, entender a sua condição e a maneira pela qual Deus haveria de redimir a criação. Então é interessante porque Lewis, com isso, ele fala de um ser humano cuja mente está preparada narrativamente para receber uma história, né? Então, esta natureza narrativa que está na mente humana e que se traduz nas nossas histórias, seja nas mitologias passadas, ou seja, da coisa mais moderna do que os filmes da DC Comics e da Marvel, né? Tão acessível no nosso mundo de hoje, a narrativa do herói é algo que está presente na cultura humana em todos os tempos e em todos os lugares, né? Bom, com isso, eu quero pensar rapidamente com vocês algumas ideias sobre narrativa para a gente chegar no ponto central daquilo que é a nossa exposição. Primeiro, a gente pensar juntos um pouquinho sobre os parâmetros da narrativa. O que é que faz um texto ser narrativo? Então, aqui é uma síntese de 4 parâmetros que nós temos nas narrativas, né? Traduzidos aí pelo professor. Se vocês estão enxergando a minha câmera aí, já fica uma primeira recomendação de leitura, porque eu geralmente faço isso no final, mas é outra coisa que eu esqueço. Então, eu já gosto de ir fazendo no meio do caminho, que é para ler as narrativas bíblicas, iniciação à análise narrativa do Daniel Marguerrat e do Ivan Purkin. E aqui nesse texto ele fala sobre 4 parâmetros. Eu vou ler os 4 pontos dele e depois a gente vai para essa síntese que eu coloquei. Primeiro, uma sucessão temporal de ações ou de fatos. Segundo, a presença de um agente herói animado por uma intenção que leva a narrativa ao seu fim. Terceiro, um enredo que sobrepuje a cadeia das peripécias e as integre na unidade de uma mesma ação. E quarto, uma relação de causalidade e consecução, estruturando o enredo mediante um jogo de causas e efeitos. Então, colocando isso num parágrafo, né, tirando da ideia dos tópicos, a gente poderia pensar no seguinte, né? O enredo domina a cadeia de ações dispostas no tempo e no espaço, 2 elementos fundamentais da narrativa, tempo e espaço, e as integra na unidade de uma mesma ação, enquanto é estruturado e posto em movimento. Esse é um outro elemento fundamental da narrativa, um movimento. Pelo jogo, escrevi errado, né? Pelo jogo da causalidade, ou seja, a narrativa consiste no encadeamento de ações e uma coisa leva a outra coisa. O elemento de causalidade é fundamental em toda a estrutura narrativa. E isso tudo é levado ao seu fim, já que a narrativa consiste em movimento, e ela é levada ao seu fim pela presença de um agente herói, que age, que atua na narrativa, motivado por uma intenção. Ele tem um propósito, a narrativa tem uma direção. Tanto a narrativa que é narrada, como a narrativa da perspectiva de quem conta a história. Né? O professor Pedro, eu peguei alguns trechos da palestra do professor Pedro e eu ouvi algumas coisas muito interessantes ali. Né? Uma delas é que a narrativa ela consiste em um texto produzido com a intenção de causar algum efeito na pessoa que a ouve ou a lê. Né? A narrativa nunca é uma mera descrição das coisas, mas toda a forma como a narrativa é construída, ela visa causar algum efeito na pessoa ouvinte ou leitora da sua narrativa, ok? Seguindo, por que nós narramos? Isso faz a gente pensar que a narrativa faz parte da vida humana.
né? Dentre as muitas respostas que a gente poderia dar à pergunta por que nós, seres humanos, narramos, por que nós contamos histórias, eu gostaria de destacar essas três. Primeiro, porque o ato de narrar marca, articula e esclarece a experiência humana. Nós somos seres narradores. Nós somos seres que têm a necessidade de marcar a nossa experiência humana, a nossa vivência. Necessidade de articular e de esclarecer o que é viver, o que é estar aí no mundo. Né? Muito disso daqui é extraído do pensamento de Paul Ricoeur, com quem eu trabalhei na minha tese de doutorado. Tá? Então, o ato de narrar marca, articula e esclarece a experiência humana. Segundo, as narrativas possuem o caráter temporal, assim como a experiência humana. Eu não trabalhei tanto com o aspecto do espaço na narrativa na minha tese, né? Justamente por essa meu trabalho específico em Ricoeur, que se destacou muito mais esse aspecto temporal da narrativa. Mas ele traz aqui um elemento fundamental, né? Que é a nossa capacidade de percepção do tempo. A obra máxima grande obra do Paul Ricoeur, que é Tempo e Narrativa, ele se dedica à pergunta sobre o tempo, o que é o tempo? E essa é uma pergunta, né, profunda e difícil de se responder, porque ela pode ser abordada de diversas formas. E então, se você perguntar o que é o tempo para um físico, ele vai ter um tipo de resposta. Né? Mas o tempo na filosofia, o tempo na teologia, como o Paul Ricoeur trabalhou, ele traz este elemento fundamental, né? Porque nós somos capazes, seres humanos, né? Capazes de perceber, ter noção de passado, presente e futuro por causa da narrativa. Por que narramos? Porque tudo que acontece no tempo pode ser narrado. E só pode ser narrado o que acontece no tempo. Então, viver é uma experiência narrativa, porque toda narrativa traz um elemento fundamental, essencial, que é a temporalidade, assim como a experiência humana. E em terceiro lugar, narrar é uma necessidade humana, não apenas nos é natural, mas ela nos é necessária. E nós narramos porque precisamos colocar em ordem as histórias ouvidas, vividas, contadas e também as histórias não contadas. Né? Nós, ao longo da vida, nós ouvimos muitas histórias, nós vivemos muitas histórias, nós contamos histórias, né? E nós também conseguimos colocar mais verbos aqui, né? Nós lemos histórias, nós assistimos histórias, né? Mas também nós temos as histórias não contadas, são aquelas que estão dentro de nós e que geralmente vão para um confessionário, vão para uma sala de terapia ou algo do tipo. São aquelas histórias que nós guardamos as sete chaves e que em algum momento elas precisam ser contadas para que elas façam algum sentido no todo da nossa narrativa de vida. Né? Então, nós precisamos colocar a nossa vida em ordem, e colocar a nossa vida em ordem nada mais é do que sermos capazes de narrar a nossa própria história. Né? Então, isso é um ponto com que o Ricoeur chega no trabalho dele, né? Pegando aí o que acontece em uma sessão de terapia ou de psicanálise com que ele mais trabalha, é a ideia de que a cura, ou pelo menos o caminho para o entendimento, nada mais é do que sermos capazes de articular narrativamente a nossa vida, ou aquela parte, pedaço da nossa vida que está desconecto, confuso, né, obscuro, mas quando somos capazes de colocar isso dentro de uma experiência temporal e de causalidade, as coisas começam a fazer sentido. E nós começamos a entender que as coisas, ou a nossa organização, nosso mapa mental, tem algum sentido. Isso pode eventualmente nos levar até mesmo ou uma aceitação, um perdão, uma libertação da culpa ou algo do tipo, né? Qualquer que seja aí as muitas situações em que isso pode estar envolvido. Tudo bem? Vamos em frente. O Alistair McGrath escreveu um livrinho chamado Surpreendido pelo Sentido, Ciência, Fé e Como Conseguimos que as Coisas Façam Sentido. E uma das razões pelas quais eu gosto tanto do McGrath é a maneira como ele trabalha e trabalha muito bem com o pensamento de dois grandes escritores, contadores de histórias, mas também que tinham uma percepção teológica fascinante, que é o J.R.R. Tolkien e também o C.S. Lewis. Ele diz o seguinte, né, e ele está fazendo um comentário a este texto de Paulo, né, de 1 Coríntios 13, 12,
agora vemos como que por um espelho, de um modo obscuro, né? Quer dizer, a nossa percepção sobre a realidade ainda não é tão clara, né, como até nós gostaríamos que fosse. E ele diz o seguinte: a fé cristã declara que existe um mapa confiável e que este nos ajuda a nos posicionar em relação às grandes questões da vida. Talvez seja apenas um esboço de um mapa, em vez de um mapa detalhado do terreno, mas é bastante bom para as nossas necessidades. Não vemos o quadro completo neste mundo, mas vemos indícios suficientes para saber que existe um quadro e que somos parte importante desse quadro. Dentro dessa argumentação, eu queria retomar aqui um conceito que já foi trazido para o assunto de hoje pelo professor Pedro, que é o conceito de metanarrativa, né? Em um outro livro dele, chamado Narrative Apologetics, infelizmente ele ainda não está traduzido para o português, ele trabalha exatamente com uma proposta de uma abordagem narrativa para a apologética cristã. É uma maneira com que algumas pessoas que ficam desconfortáveis com o modo tradicional de fazer apologética, que é o modo do debate, do argumento lógico, do argumento racional e etc., né, a fazerem uma abordagem por meio da narrativa. E eu acho fantástica essa obra dele. Então, ele conceitua a metanarrativa como ali uma narrativa, uma grande narrativa que engloba e posiciona as outras narrativas. Então, esta definição tem por base o seguinte: existem inúmeras narrativas em vigência no mundo. E isso corresponde a seres humanos, que contamos histórias, que somos seres narrativos e que dessas nossas narrativas vêm os nossos valores, as nossas ambições, os nossos desejos de vida, os nossos sensos de certo e de errado, de justiça, de paz, de amor, de alegria, enfim, todas essas coisas estão baseadas em narrativas da cultura. Né? Então, estas inúmeras narrativas que são parte da vida humana, elas são posicionadas e englobadas por uma grande narrativa. Uma das coisas que ele faz é trabalhar, sim, com aquela crítica própria da pós-modernidade, se a gente puder chamar assim, que decreta o fim das metas narrativas, vê nas metas narrativas uma forma de dominação, de opressão, de engessamento da realidade, que deveria estar aberta a uma pluralidade de narrativa e esse diálogo entre as muitas narrativas. Essa crítica até tem um certo valor, sem dúvida nenhuma. Porém, para nós, na fé cristã, não nos fica muita margem de pensar a essência da nossa fé se não for a partir de metanarrativa. Né? Então, isso se torna, no nosso tempo, uma necessidade de ser melhor trabalhada por nós da teologia, e especialmente por pessoas que entendem a teologia como o fundamento da sua pregação, daquilo que será o seu anúncio. Né? Então, é necessário um primeiro ponto, um primeiro conselho que eu daria às pessoas que pregam, é entender que toda pregação, toda comunicação que se faz do evangelho, ela deve ser feita a partir de uma visão de todo da Escritura, de uma teologia bíblica que me dê uma sustentação, né, teológica e bíblica forte o suficiente de uma grande narrativa. A pregação parte dali. A pregação não são anunciações isoladas de um ou de outro texto das Escrituras, mas elas são anunciações que nós fazemos, comunicações verbais que nós fazemos ao povo baseados em uma grande narrativa, de modo que todo o texto bíblico a ser pregado deve ser visto dentro deste contexto mais amplo, que é a grande narrativa bíblica. Certo? Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso ainda. Uma aproximação do assunto narrativa, Bíblia e teologia. Eu cito aqui o Tolkien em um livro fantástico que é Árvore e Folha. Na verdade, esse livro foi publicado recentemente pela editora HarperCollins aqui do Brasil, é de 2020, reunindo, se eu não me engano, nesta edição 4 textos dele. Um deles é um artigo, de fato, do Tolkien, onde ele fala sobre os contos de fadas. Então, esse mesmo livro já foi publicado anteriormente, com o título Sobre Contos de Fadas.
E aí, em um determinado ponto desse artigo dele, ele diz o seguinte: os evangelhos contêm uma história de fadas ou uma história de um tipo maior que abraça a essência de toda a história de fadas. Eles contêm muitas maravilhas, e entre as maravilhas está a maior e mais completa eucatástrofe concebível. Mas essa história adentrou a história, o mundo primeiro. O desejo e a aspiração da subcriação foram levados à plenitude da criação. O nascimento de Cristo é a eucatástrofe da história do homem. A ressurreição é a eucatástrofe da história da encarnação, né? Então, neste artigo, o Tolkien argumenta sobre as histórias de fadas serem o tipo, na opinião dele e de acordo com todo o arrazoado dele, o que há de mais próximo do conceito de subcriação que ele chama. Todo ser humano criado à imagem e semelhança de Deus que são, ele é dotado de uma capacidade de subcriação. E uma das maiores demonstrações do poder subcriativo do ser humano é justamente a sua capacidade de criar mundos por meio da palavra, contar histórias, né? E dentre os muitos gêneros de história, para Tolkien, as histórias de fadas são o que há de mais sublime e próximos do evangelho. Eu acho que algum microfone abriu aí. Você não pode perder essa grande oportunidade. O Floreto de Navegantes. Obrigado. A gente tem nas histórias de fadas este elemento que o Tolkien vai chamar de eucatástrofe. O que é a eucatástrofe, né? A catástrofe, né, como é comum da tragédia, é tremendamente realista com relação à vida, né? Ela nos leva até o ponto máximo da tragédia, aquele drama e etc e tal. A eucatástrofe própria das histórias de fadas, e para ele o que caracteriza a história de fadas é justamente a eucatástrofe, é essa grande virada final, a alegria jubilosa de algum evento exterior a esta história, que entra nessa história, vira esse jogo e dá a ela um final jubiloso, né? Então, esta eucatástrofe, né, esse final feliz, a alegria suprema, a recuperação completa, né, dessa história, é o que tem de mais essencial na narrativa que o Evangelho nos conta, né? E agora, o que tem, na perspectiva dele, né, de diferente no Evangelho? Porque no Evangelho, ou nas narrativas dos Evangelhos, nós temos ali todas essas maravilhas contadas sobre a vida de Jesus, o seu ensino, sua morte e a sua ressurreição. E é interessante porque ali o mito vira história. Olha que interessante. Se lá naquela citação do Lewis no começo, nós falamos que Deus deu aos seres humanos os bons sonhos, e com estes bons sonhos eles criaram os seus mitos, o que é a narrativa do Evangelho? O dia em que aqueles mitos, do mundo daqueles mitos, um deles se faz história e vive entre nós. Ali, o verdadeiro agente herói de toda a história da humanidade se manifesta na história. E ali ele vem para o mundo da história, o mundo primeiro, o mundo primário, segundo a tradução antiga desse texto, né? Este mundo primário é este mundo da nossa realidade. E o mundo das narrativas contadas é o mundo secundário, como ele chama. Então, um personagem do mundo secundário, que é este agente final da grande eucatástrofe, se manifesta na história como um de nós. E ali, o que a gente tem nas histórias que os evangelhos contam? A grande eucatástrofe da história da humanidade. Em Jesus, nós temos esta virada jubilosa, né, que dá à história da humanidade um inevitável final feliz. E na narrativa de Cristo, a ressurreição é a sua eucatástrofe, né? Então, nós temos aqui, né, a essência de duas, né, grandes mensagens vindas do universo da contação de histórias, C.S. Lewis e Tolkien representando aqui, né, trazendo essa percepção sobre a importância da narrativa na vida, né, na maneira como nós vamos entender essas histórias que nós estamos assimilando a partir das escrituras. Aqui, então, existem algumas coisas que eu gostaria de aproximar do nosso universo da Bíblia e da pregação. A primeira delas é a seguinte: existe na narrativa bíblica uma estrutura narrativa.
E que esta estrutura narrativa não está visível no texto bíblico por si só. Ou seja, na disposição dos 66 livros das Escrituras, nós não temos uma estrutura narrativa de todo, tá? De Gênesis a Apocalipse, clara, perceptível. É necessário um trabalho teológico que olhe para estas 66 narrativas e descubra nelas uma história do reino de Deus, uma história da salvação, uma história de reconciliação ou algo assim. Isso é um trabalho teológico, de olhar para os 66 livros da Bíblia e enxergar ali uma estrutura narrativa, aquela estrutura básica que a gente conhece, né? Criação, queda, redenção e consumação. Eu gosto muito da maneira como o N.T. Wright, em um artigo muito antigo dele, que, se eu não me engano, nunca foi traduzido para o português, que ele fala de de 5 atos, né? A criação, a queda, a Israel, Jesus e um quinto ato que se divide em 2, que é o Novo Testamento. Mostrando para nós, né, esse quinto ato consiste, em primeiro lugar, em 2 partes, que é a cena deste quinto ato, como também oferece todas as dicas que nós, como Igreja de Jesus Cristo, filhas do Novo Testamento, devemos encenar e também dirigir essa narrativa até o seu fim. Né? Ou seja, para ele, a nossa percepção do que é igreja e da sua missão no mundo consiste em entendermos que agora estamos chamados para dentro de uma narrativa, em que a nossa ação consiste em encenar esta narrativa que já está dada. Entendemos o nosso papel dentro desta grande narrativa que nós temos. 2 considerações sobre o que o Walter Brueggemann, também um teólogo muito importante sobre esse assunto, ao meu ver, deixa eu só ver o meu tempo aqui, Sidney, você me avisa qualquer coisa aí, que a gente tem, e ele diz o seguinte, ele tem 2 livros muito conhecidos, um deles é bem conhecido, que é a Imaginação Profética, e aí alguns anos depois ele publicou um outro livro chamado Pregando a Imaginação Profética, né? E aí esse ainda não foi traduzido para o português. Então, nesse livro, ele diz o seguinte, a pregação profética está, em primeiro lugar, enraizada em uma narrativa alternativa a uma narrativa dominante, que diz respeito ao Deus de Israel, que agiu para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Olha que interessante isso, né? A pregação nossa da igreja, o que caracteriza uma pregação profética dentro do contexto e da terminologia que o Brueggemann usa, né? Consiste em sabermos que a pregação ela tem uma raiz, ela está baseada em algo. E este algo que fundamenta a pregação é uma narrativa alternativa a uma narrativa dominante. E esta narrativa alternativa à narrativa dominante diz respeito ao Deus de Israel que agiu para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Olha que interessante, para ele, a narrativa do Êxodo ela oferece para nós uma gramática de libertação. Uma gramática de libertação. E ela forneceu ao povo de Israel uma memória que o levou a recontar a sua história em outros tempos e em outras circunstâncias, sempre à luz daquela libertação do Êxodo. Não é à toa que quando nós chegamos no Novo Testamento, o que a gente encontra? A fé cristã agora sendo fundamentada em uma outra narrativa. Não é curioso isso? Que os 2 pilares fundamentais da fé bíblica são construídos em cima de eventos narrativos. O Êxodo no Antigo Testamento e o Evangelho no Novo Testamento. Os 2 são narrativos. E quando a gente chega na literatura evangélica sobre Jesus, nós temos o quê? Nada mais e nada menos, uma narrativa que trabalha com a gramática da narrativa do Êxodo. O mais explícito com relação a isso é o Evangelho de Mateus, que a gente poderia passar um tempo fazendo um exercício de leitura de Mateus à luz do Êxodo. Mas é interessante você notar, principalmente pelos eventos centrais da morte e da ressurreição de Jesus. É a Páscoa. É um recontar da narrativa da Páscoa, onde o Cordeiro enviado da parte de Deus é sacrificado.
Então, essa estrutura narrativa sustenta a fé bíblica, tanto judaica quanto cristã. Isso se percebe igualmente no Novo Testamento, como nós dissemos. E essa narrativa alternativa, né, que é baseada na história do Deus libertador que agiu no passado, agiu em Jesus e continua a agir entre nós, conflita com a narrativa dominante, e não o contrário. É também essa narrativa que emoldura a narrativa do evangelho da proximidade do reino de Deus em Jesus Cristo. Portanto, a narrativa do evangelho que sustenta, ou pelo menos deve sustentar toda a pregação, situa-se sempre como um contraponto às narrativas dominantes da cultura. Por que isso se faz necessário nos nossos dias? Porque facilmente a gente vê pregadores e pregadoras sendo raptados na sua forma de pensar por narrativas de cultura, sem levar em consideração que a narrativa fundamental da fé bíblica deve ser a narrativa de contraponto a todas as narrativas da cultura. Não assimilamos as narrativas da cultura, mas as criticamos à luz da narrativa do evangelho. Essa é a nossa estrutura, a nossa fonte para a nossa pregação. Por fim, algumas coisas de consideração para a gente caminhar para o fim da nossa fala e alguns caminhos, algumas dicas que eu gostaria de dar sobre esse assunto que nos foi proposto. Primeiro, a pregação cristã deve auxiliar as pessoas a posicionar a vida dentro da grande narrativa bíblica. Então, essa é uma primeira aproximação, né, que a gente tem que fazer enquanto pessoas que têm o privilégio de, dominicalmente, semanalmente, pregar a palavra de Deus. É entender que a pregação deve facilitar um caminho. E este caminho, a ser facilitado, é essas pessoas posicionando as suas narrativas pessoais de vida dentro da narrativa do Evangelho. E quando eu falo da narrativa do Evangelho, eu falo da história que a Bíblia conta: criação, queda, redenção, consumação, ou qualquer que seja a estrutura ou os nomes que a gente queira dar para essa estrutura teológica da narrativa bíblica. É necessário que as pessoas se posicionem lá dentro, interpretem as suas histórias a partir desta grande narrativa, se entendam como participantes desta grande história de salvação, como pessoas chamadas por Deus para fazer parte dessa história em que Deus está ressignificando todas as coisas, em que Deus está redimindo todas essas coisas, em que Deus está consertando este mundo que foi quebrado, adoecido, né, por causa do pecado e da realidade da morte. Então, entender-se dentro desta estrutura narrativa, às vezes é difícil até para as pessoas que estão entrando no mundo da teologia, justamente porque estão acostumados a pensar a teologia muito mais pelas categorias da lógica e da filosofia do que da literatura e da narratividade. Quanto mais para as pessoas que ouvem as nossas pregações e estão acostumadas com exposições bíblicas como se fosse aula mesmo, né? E se esquecem de entender que o nosso papel é mais de ajudar essas pessoas a se entenderem dentro de uma grande história. Entender que a sua origem de vida e o seu fim de vida vai para muito além do nosso nascimento e da nossa morte. Mas que a grande narrativa bíblica nos conta uma história onde a origem da humanidade é um desejo do coração de Deus. Foi ele quem pensou, foi ele quem arquitetou, e ele é quem trouxe tudo isso à realidade. O nosso futuro vai para muito além dos nossos fechar de olhos, última batida do coração e último suspiro nesse mundo. A narrativa bíblica nos conta de um mundo completamente redimido e restaurado por esse Deus que há de enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. E que tem para este povo redimido e nova criação que ele está fazendo um plano perfeito a ser desempenhado dentro das nações. Entendermos essa perspectiva mais ampla é o que nos dá o propósito pelo qual viver. É esta metanarrativa que nós precisamos ter com clareza e sendo exposta, utilizada esse grande e privilegiado espaço da pregação para ali ser manifestado, né, com facilidade, com um processo facilitador mesmo para as pessoas se entenderem dentro dessa grande narrativa. Segundo, os recursos da narrativa ajudam as pessoas a entender o nosso mundo e o nosso tempo.
e a contribuir criativamente com a vida. Esses são dois elementos que eu gosto bastante, são tirados do trabalho do N.T. Wright em um livro chamado Indicadores Fragmentados. E ali ele fala justamente sobre isso, né? Entendermos o nosso tempo é uma das tarefas que nós temos adiante de nós, né? Porque vivemos sempre em tempos e circunstâncias diferentes, então termos uma boa gramática para interpretar a nossa realidade é algo tremendamente necessário. E queremos entender o nosso tempo não apenas por entender, mas porque queremos contribuir criativamente com este tempo. Como é que nós podemos ajudar a melhorar a vida no nosso tempo? E isso é agir como a responsabilidade, com responsabilidade, com fidelidade, a missão que Jesus deixou para nós. Ele era alguém que em toda a comunicação do evangelho que fez, contribuía criativamente com a vida. Como é que nós podemos fazer isso? Bom, os recursos da narrativa nos ajudam a fazer esse exercício de entender o nosso tempo à luz do bom entendimento da narrativa das Escrituras, assim como nos ajudam a participar da vida no presente, contribuindo criativamente com ela. A terceira consideração, né? E aí vem 3 pontos aí que fica como recomendação de estudos para nós, né? Coloquemos no nosso horizonte o estudo da teologia narrativa. O professor Sidney talvez seja o melhor de todos nós aqui para dar boas referências, inclusive pelo próprio trabalho dele sobre teologia narrativa, né? Tem um texto que eu gosto bastante e que eu acho que ajuda a gente a pensar isso também, que é um texto escrito pelo Nestor Migas, que se chama uma cristologia, um Jesus popular, se eu não me engano, né? Introdução a uma cristologia narrativa, é algo assim. É um texto muito interessante, onde ele faz justamente este trabalho de olhar para a cristologia de uma perspectiva narrativa, sem deixar de ser narrativo, isso que é interessante no trabalho dele, mas principalmente pela introdução desse texto. Para quem quer estudar a teologia narrativa, além do próprio livro do professor Sidney, eu deixo a recomendação do Nestor Migas, né? Porque na sua introdução ele faz uma crítica que é muito saudável a nós que pregamos, né? Com facilidade, nós transformamos em tópicos aquilo que nos evangelhos é narrativo. Ou seja, nós pegamos a linguagem comunicativa de abertura, convidativa, linguagem que, por sua própria natureza, nos chama para dentro das histórias e nos identifica com as ações e com os personagens, abrimos mão dessa riqueza da linguagem narrativa dos evangelhos para falar de Jesus topicamente, apresentando Jesus como se ele fosse um tema e não mais um personagem dentro da história. Então, esta transição traz consequências para a maneira como nós vamos pregar Jesus e a maneira, consequentemente, como as pessoas vão ouvir, entender e experimentar a pessoa de Jesus de Nazaré. A segunda consideração, a homilética narrativa, né? Isso fica uma dica para vocês buscarem aí textos sobre homilética narrativa. Eu tenho como um dos projetos próximos aqui de passando essa fase do doutorado, que terminou em outubro do ano passado, um dos meus interesses é começar a tornar a homilética narrativa um pouco mais popularizada no nosso tempo. Algumas publicações que eu pretendo fazer, porque a gente tem pouca coisa ainda sobre homilética narrativa propriamente dita, traduzida para o português. A homilética narrativa, ela surge na esteira da nova homilética no contexto dos Estados Unidos, a partir da década de 70. Ela é herdeira da homilética indutiva, né? Então, tem grandes nomes ali como Fred Craddock, como Eugene Laurie, né? Por trás desse projeto todo, que trabalha com uma desconstrução na forma de se comunicar a palavra por meio da prédica, por meio da pregação, né? Ou seja, a proposta da homilética indutiva é deixar de sermos, né, professores, expositores que estão buscando comunicar uma verdade central no texto, para sermos pessoas que envolvem o público ouvinte na construção da mensagem, para que essas pessoas se enxerguem na mensagem e sejam elas próprias, né, agentes das suas considerações, das suas
a ponderações sobre aquilo que é pregado. Então, ela tem o intuito de levar pessoas a serem mais participativas no processo da pregação, né? Ou seja, no próprio ouvir da mensagem, ajudar as pessoas a chegarem às suas próprias conclusões. Claro que isso existem pontos positivos, pontos negativos, coisas mais frágeis, coisas fortes, mas ela é interessante, né? E é digna da nossa consideração. E a teologia narrativa, ela trabalha justamente com essa estrutura, já que é para sermos indutivos, não tem linguagem melhor, né, que promove essa facilidade de acesso e identificação com histórias do que a linguagem narrativa. Então, o Eugene Lowry trabalhou por sistematizar, por transformar em método uma pregação que seja narrativa. E é interessante porque no trabalho dele não é pregar textos narrativos, não é disso que ele fala, né? A pregação narrativa, ela funciona tanto para textos narrativos quanto para textos não narrativos. A diferença é que uma pregação narrativa, ela trabalha com a lógica de uma narrativa, né? Ou seja, uma introdução que prepara a cena, né? O retardo proposital da solução, né? Então, ela trabalha com aquela estrutura narrativa de 5 pontos, né? Situação inicial, o nó que vai se intensificando, uma ação transformadora, o desenlace e a situação final. Então, aquela estrutura básica de uma narrativa em 5 pontos, né? É a gente pensar uma pregação dentro dessa lógica de uma estrutura narrativa, né? Então, fica aqui uma recomendação também sobre a homilética narrativa. E algo que é novo, na verdade, começou a ser trazido para o Brasil em 2018, mas o projeto foi interrompido por conta da pandemia, pela necessidade de encontros presenciais, é o Bibliolog, que é uma forma que surgiu com o bibliodrama no contexto estadunidense. Ele chegou à Alemanha pelo seu próprio criador, e na Alemanha surgiu o Bibliolog, que é uma forma muito mais simples, muito mais popular de se trabalhar o que era o bibliodrama na sua origem, né? Então, inclusive, na semana passada, eu participei de um treinamento que foi a minha introdução aí no mundo do Bibliolog, me tornei um bibliologista a partir desse treinamento, e que está chegando agora no Brasil. Ou seja, é uma maneira de nós trabalharmos com textos, primeiramente narrativos, mas também a possibilidade, e já há o trabalho com textos não narrativos, onde há uma construção interpretativa da Bíblia comunitária, né? Então, o bibliologista é a pessoa que vai facilitar o processo por meio de uma lógica de contação de história, onde cada pessoa participante de um bibliolog é convidada a dar voz a um personagem, seja um personagem que está na narrativa, seja um personagem ficcional. O bibliolog trabalha basicamente com uma forma moderna e cristã de Midrash, né? Então, ele trabalha com a interpretação do texto, as letras pretas do texto, como trabalha com os espaços em brancos do texto, né? Que são ali os elementos ficcionais e imaginativos, trata com o que o texto diz e com o que o texto não diz, né? E dessa forma facilita o processo da identificação das pessoas com as personagens. Aqui, gente, tem um recurso fantástico para pensarmos, inclusive, a pregação. Sair de lá com ótimas ideias aí de trazer isso para o universo da pregação, porque nos ajuda a pensar a partir da perspectiva de personagens, leva isso para o nosso processo de interpretação dos textos bíblicos, né? De uma certa forma, é algo que eu já venho fazendo há alguns anos, desde 2016, na verdade, com um programa de rádio que eu tenho chamado Espelho na Janela. Esse programa já virou 2 publicações, 2 livros, o Espelho na Janela, volume 1 e volume 2, onde são contos baseados em personagens bíblicos, então são histórias de personagens bíblicos, das letras pretas e dos espaços em brancos do texto, ou seja, são baseados naquilo que a Bíblia diz e na pesquisa histórica da Bíblia, mas com uma construção narrativa que se utiliza também de elementos ficcionais, como é comum
a toda e qualquer narrativa. Nós lançamos este ano a segunda temporada do Espelho na Janela, e agora está fazendo parte do nosso grupo um amigo meu, também tem se tornado bastante conhecido aí no universo da interpretação do Antigo e do Novo Testamento, que é o André Daniel Heinck. Então, nós estamos trabalhando aí também nesse ano na publicação, primeiro dos programas de rádio e depois aí na publicação em texto, dessa abordagem diferenciada para os textos bíblicos, para as histórias bíblicas, né? E não, de novo, não apenas as histórias porque são literariamente narrativas, mas porque um salmo tem uma história por trás. Se ela não está explícita, ela pode ser pensada, né? Uma carta de Paulo, ela tem uma estrutura narrativa que a sustenta, né? Então, nós precisamos e podemos pensar os textos bíblicos com toda a criatividade que a narração nos dá, né? E colocarmos isso em atividade na pregação é um dos grandes recursos que a gente tem para um ministério de pregação do evangelho mais eficiente. Sidney, eu vou parar por aqui. Obrigado pela oportunidade.